Olá, tudo bom? Vamos falar hoje sobre avarias, desgaste e mecanismo de desgaste que pode ocorrer na ferramenta, que seria referente à nossa aula 11, e também vamos ver sobre as características econômicas, referente à aula 12. São os principais fatores que a gente deve levar em consideração quando vai realizar uma operação de usinagem, que isso deve constar deve constar no plano de usinagem, ok? Começando. Então, o que seria avarias, desgastes e os principais mecanismos que podem ocorrer numa ferramenta de corte? Então, as ferramentas de corte sempre se desgastam durante a usinagem e devem ser substituídas periodicamente quando ocorre esse desgaste. As questões de interesse para o engenheiro as principais seriam qual a taxa de desgaste da ferramenta na operação considerada e como evitar avarias ou desgaste acelerado na ferramenta. Esse é o principal ponto, são as duas questões principais que o engenheiro deve levar em consideração quando vai realizar uma operação de usinagem na elaboração do seu plano de usinagem. Então, a primeira questão é importante para o planejamento da operação. Qual a taxa de desgaste da ferramenta, para você saber quantas operações você pode realizar utilizando aquela ferramenta. E a segunda pergunta ela é importante para evitar que ocorram paradas indevidas durante o processo de usinagem. E aí isso acarretaria numa perda de produtividade, que também não é interessante nem para a empresa e muito menos para o engenheiro que estiver trabalhando naquela empresa, para que ele tenha um bom controle da sua produtividade. Okay? E a gente vai tentar verificar aqui durante essa aula qual a forma que a gente consegue fazer essa avaliação para fazer uma previsão do tempo de desgaste da ferramenta, quanto que eu posso produzir com ela e mais. O que eu posso fazer para prolongar a vida dessa ferramenta? Então, para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente tem que estudar e entender o processo pelo qual as ferramentas sofrem desgaste. E a gente pode distinguir três fenômenos pelos quais uma ferramenta de corte perde a sua eficácia na usinagem. São a avaria, o desgaste e a deformação plástica. O que vem a ser a avaria? A avaria é o fenômeno causado por trinca, lascamento ou a quebra da aresta de corte. Então, uma trinca ela vai promover a abertura de uma fenda no corpo da ferramenta de corte, enquanto o lascamento e a quebra levam à destruição total ou à perda de uma quantidade considerável do material da minha aresta, de forma repentina ou até mesmo imprevisível, e isso prejudica o acabamento final e o resultado que eu necessito para a fabricação de uma peça. Então, as trincas são observadas normalmente quando eu trabalho com ferramentas de metal duro. Materiais com baixa tenacidade, como a cerâmica, e materiais ultraduros, a trinca ela tende a se propagar quase que instantaneamente, ocorrendo a quebra da ferramenta. O lascamento, já por sua vez, ele ocorre quando a trinca ela é mais superficial e só sai aquela parte lasca, né, que a gente fala, da parte da superfície, da superfície da minha ferramenta, que pode ser no borde de corte, como a gente vai ver mais na frente, ou na parte superior, por onde passa o cavaco. As avarias elas são mais comuns quando eu trabalho com cortes interrompidos, principalmente com fresamento. Por quê? Porque devido ao choque, quando a ferramenta ela entra na peça e ela está em alta rotação, então pode ocorrer esse tipo de avaria, né? Esses problemas de avarias. Então, eles ocorrem devido ao choque mecânico e térmico que ocorrem durante esse processo de fresamento, principalmente ele. No processo de torneamento, as avarias elas só ocorrem se as especificações de operação não forem apropriadas ou se a ferramenta for mal selecionada. Daí pode ocorrer uma avaria na ponta da ferramenta, porque desse tipo de operação, no torneamento, os choques não são muito frequentes, porque você normalmente entra já em contato com a peça, se vocês lembrarem, quando a gente faz o setup de ajuste da ferramenta com relação à peça, a gente faz sempre com uma aproximação muito lenta até que ela dê o primeiro toque na peça e assim a gente começa a realizar a operação de torneamento. Normalmente ela é mais comum só se você fizer uma seleção inadequada da ferramenta ou se não operar adequadamente o tool.
corte interrompido, como eu tinha falado ali do fresamento, como a gente vê aqui nessa figura, representando um fresamento de uma peça de aço, uma aresta pode sofrer avarias devido aos choques mecânicos que são originais na entrada e na saída do corte, ou ainda pelo choque de origem térmica, que é causado pela variação da temperatura durante uma volta da ferramenta. A gente vai ver mais lá na frente, na outra aula, como eu posso evitar essa parte de aquecimento, né, devido à parte de variação da temperatura térmica, e quando eu posso utilizar ou não fluidos de corte, que poderiam me ajudar a aumentar a vida útil da minha ferramenta. Aqui está representando um esquema desse processo de choque que pode ocorrer durante o fresamento. Então, é uma representação esquemática das fases que a gente diz ativa e inativa da aresta de corte. Nesse processo aqui é um fresamento frontal, eu estou usando essa fresa frontal, onde cada aresta dessa contém uma ferramenta, um inserto, que a gente chama, ou uma pastilha, certo? De corte, e que vai realizando o corte. Então, aqui seria a parte ativa, onde ele está efetivamente na parte da frente aqui é a parte ativa, onde ele está, essa ferramenta que vai entrar e iniciar o corte, ó, aqui já cortou, está você já visualiza uma profundidade de corte, e ali na frente é onde ele está realizando o corte. Essa é a parte inativa e aqui é a parte ativa. Quando a ferramenta entra em contato com a peça, com o material que vai ser cortado, é onde pode ter onde ocorre esse choque da ferramenta com o material de corte. E isso pode levar a uma avaria da ferramenta se eu não tiver um ajuste muito adequado da peça com a minha ferramenta e da minha própria máquina de corte, né? Minha máquina de usinagem, para evitar que tenha alguma folga excessiva que provoque uma vibração maior do que a máquina deveria operar, provocando esse choque. Quando ocorre esse choque, provoca uma quebra da ferramenta. E também quando ela sai, porque aqui ela entra com uma certa resistência na parte ativa para realizar o corte, e quando sai e já realizou o corte, ela pode sofrer se tivesse esse excesso de vibração e outros problemas, então ela pode sofrer um golpe na hora de saída e também realizar uma avaria da minha ferramenta. Se os ajustes todos também não estiverem bem realizados na hora de prender cada uma desses insertos, então são vários fatores que a gente tem que levar em consideração para evitar esse problema de avaria. Então, a variação cíclica da temperatura na superfície vai levar a um ciclo de dilatação e retração do material da superfície, e como a temperatura no interior da ferramenta não vai variar na mesma velocidade, pode ocorrer tensões de tração e compressão na minha ferramenta. E essas flutuações cíclicas de tensão, elas promovem o aparecimento das trincas por fadiga, principalmente quando eu trabalho com ferramentas de metal duro. Então, aqui eu tenho uma imagem retirada do microscópio, certo? Onde eu fiz uma avaliação de uma trinca térmica na aresta de corte de uma ferramenta de metal duro. Então, eu observo aqui, após a usinagem de um comprimento de 1.500 milímetros, o desgaste de flanco foi de 0,13 milímetros, que eu faço a medida aqui. A gente vai ver mais na frente como é que a gente mede esse desgaste de flanco. Eu usei uma velocidade de corte de 240 metros por minuto, um avanço de 0,15 milímetros por dente, uma operação de fresamento, e uma profundidade de corte de 2 milímetros. E aí aqui eu consigo verificar o aparecimento de trincas. São essas linhas aqui. Esse a escala de 0,1 milímetro, para a gente ter uma ideia de como que elas surgiram. Então, eu estou fazendo um aumento dessa região aqui, mas ela aparece em diversos pontos dessa aresta de corte da minha ferramenta, fragilizando esse flanco e podendo provocar um lascamento da ferramenta, o que vai ocasionar num acabamento pior e na redução de vida da minha ferramenta. Aqui eu deveria retirar essa ferramenta para fazer uma análise, para verificar se ela ainda pode ser trabalhada numa das outras faces dela, por exemplo, ou se o desgaste, se essa trinca
é mais interna, se ela vem desde da parte interna da minha ferramenta, o que iria levar à inutilização dessa ferramenta. Então, no fresamento, continuando nele, por exemplo, a cada giro da fresa, cada ferramenta, ou seja, cada aresta cortante, vai sofrer um impacto violento na entrada do corte. Então, esse impacto é causado pela mudança súbita da carga zero, quer dizer, estou em vazio, não estou cortando nada, para uma carga total de compressão, na hora que vai realizar o corte. Então, quando uma ferramenta gira em alta rotação, e no fresamento a gente está falando algo em torno de 1.000 até 50.000 RPM, dependendo do tipo de máquina que eu estiver operando, então a ferramenta vai experimentar um número muito elevado de ciclos por minuto, o que pode levar ao aparecimento de uma trinca com fadiga também. Como a gente tem aqui uma representação, ele vai ter vem do zero, aí tem uma carga máxima, mantém um certo tempo, aí vai para o zero de novo, mantém um certo tempo sem realizar nenhum corte, vem carga máxima de novo. Então, isso é um ciclo muito constante e é muito rápido. E devido a esses impactos constantes cíclicos, pode ocasionar uma trinca devido à fadiga. Um outro tipo de problema que pode aparecer como uma avaria na ferramenta. Normalmente, as trincas de origem mecânica elas são paralelas às arestas de corte e muitas vezes interagem com as trincas térmicas, e o que pode levar ao lascamento, como eu estava falando ali atrás, ou spelling, como vocês podem observar em alguns livros ou artigos científicos da área de usinagem, certo? Esses tipos de lascamento ocorrem normalmente na aresta de corte. Aqui também tem outra ilustração, feita na aresta de corte de uma ferramenta, então mostrando os lascamentos na presença de trincas térmicas no fresamento de um aço com ferramenta revestida de metal duro. Então, aqui tem as trincas, que você observa, as trincas de origem mecânica, como ele falou, são normalmente paralelas. A aresta cortante, que está aqui na frente, no flanco de corte, e diz que muitas vezes, como eu mostro aqui, muitas vezes interage com as trincas térmicas. E aí isso termina levando ao lascamento da minha peça. Se eu aumentar aqui, a gente consegue visualizar melhor. Sai um pedaço totalmente da minha ferramenta. E isso aqui prejudica muito o acabamento final da peça e o corte de execução por usinagem. Essa ferramenta ela fica inutilizada. Desgaste e deformação plástica são os dois problemas de avarias que podem ocorrer e tem diferença entre eles. Desgaste é a mudança na forma original da ferramenta de corte. E normalmente ela ocorre durante o corte. Ela é resultante de uma perda gradual de material, como a gente viu ali, lascamento ou trinca ou o que seja. Ou seja, ocorrem mudanças na geometria da minha ferramenta e, consequentemente, o afastamento das condições de operações apropriadas. O desgaste pode ocorrer segundo vários mecanismos e vai atingir as ferramentas de corte de qualquer tipo de material. A deformação plástica, já por sua vez, é a mudança de geometria da aresta de corte pelo deslocamento do material por cisalhamento. É mais comum ocorrer em ferramentas com resistência relativamente baixa ao cisalhamento e maior tenacidade, como aço rápido, ligas fundidas e metal duro. Muitos autores vão tratar a deformação plástica como um mecanismo de desgaste também. Toda ferramenta de corte vai estar sujeita a desgaste. A gente já falou isso, a gente já tem visto isso. Todas elas vão estar sujeitas a desgaste. Então, verifica-se um desgaste progressivo tanto na superfície de folga quanto na superfície de saída da minha ferramenta. Pelo menos 3 formas de desgaste a gente consegue identificar, como representado aqui nessa figura que eu estou mostrando para vocês. Então, tem o desgaste de cratera, que a gente identifica aqui nessa região, está sinalizada como a região A, o desgaste de cratera, que ocorre normalmente na superfície de saída da minha ferramenta, por onde passa o cavaco. Devido ao atrito do cavaco com essa região da ferramenta, ele vai provocando um desgaste e formando uma perda de material da ferramenta, chega a formar essa cratera. Outro tipo de desgaste que a gente pode observar é o que a gente chama de desgaste de flanco, que a gente verifica aqui nessa região B, na área B, que é o flanco da minha ferramenta. E também devido ao contato direto da ferramenta, dessa área da ferramenta, com a minha peça que eu estou usinando, pode ocorrer
esse desgaste de flanco, que pode aparecer trincas ou até mesmo lascamentos. E, por fim, o desgaste de entalhe, que ocorre normalmente entre as áreas C e D. C, nessa parte aqui final do meu flanco, que é relacionada, está bem próximo da superfície principal de folga da ferramenta. Aqui é aquela área, essa aqui é de corte chanfrado, é a superfície de folga. Aqui é o raio de ponta, e a outra região que pode ocorrer esse desgaste em entalhe é na superfície lateral de folga. Então, na superfície principal de folga e na superfície lateral de folga, eu posso observar esse desgaste de entalhe. A gente vai ver um pouquinho deles aqui na frente. Como é que eu faço, quantifico esses desgastes? Tem forma de você medir. Então, normalmente a gente faz isso experimentalmente. E a gente leva em consideração os seguintes parâmetros para realizar essas medidas e verificar se essa ferramenta vai estar inutilizada ou não, dependendo do acabamento que eu precise e da precisão que eu preciso realizar no meu material a ser cortado. Então, eu levo em consideração o KT. O KT é a profundidade da minha cratera. E a gente faz a medição da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui a minha ferramenta, certo? A superfície de saída, toda da ferramenta, verificando os processos. Essa parte aqui é a superfície da minha ferramenta. Essa aqui está pontilhada e essa linha reta. E aqui um outro corte da minha ferramenta visto frontalmente, onde eu vou ter separado por zonas. Zona C, zona D e zona N. Se eu fizer a análise dessa seção aqui, a AA, eu vou verificar o desgaste da cratera e vou identificar como sendo o KT essa altura aqui, que vai da superfície da minha ferramenta até a parte mais baixa da cratera. Esse é o meu KT. VB, B é o desgaste de flanco médio, e eu consigo visualizá-lo nessa região aqui, na região B. O desgaste de flanco é medido nessa altura, o tanto que ele afinou na minha superfície. Certa altura de desgaste, vai pegar da ponta mais baixa até a parte final a superfície da minha ferramenta. E o desgaste de flanco máximo, ele é medido pegando o ponto da superfície até o máximo altura de desgaste que ele pode ter apresentado. VBN é o desgaste de entalhe, que a gente faz a medição nessa região aqui, na zona D, pegando na zona D, eu pego desde a parte da superfície até o desgaste máximo de entalhe que eu vou observar. E aí eu tenho o parâmetro de VBN. E aqui eu tenho as medidas, né? Cada zona, como é que eu faço a determinação de cada uma dessas zonas. O total vai ser o plano total da minha ferramenta, que eu vou chamar de B. A zona C vai ser relacionada com esse raio de flanco que ele tem aqui, é a dimensão dele. A zona D vai ser a profundidade dividida por 4, que é essa região final aqui, a zona N. E a zona B é a minha zona central da peça. Então, a gente utiliza esses parâmetros para poder medir os desgastes que podem ocorrer na minha ferramenta de corte. Se eu fiz mais uns exemplos aqui de desgaste de cratera e de desgaste de flanco, onde eu posso observar na ponta da ferramenta, desgaste de cratera, aqui em cima. Também tem nessa ponta da ferramenta, a gente vai observar algumas trincas e o flanco desgastado na parte superior. Aqui também tem desgaste de flanco na parte superior. Aqui. Todas as formas de desgaste acontecem devido a vários mecanismos de desgaste. Então, existem muitos estudos e classificações. E vocês podem observar e estudar e encontrar essas informações na literatura que eu passei para vocês, que vocês podem analisar esses tipos de desgaste, certo? De maneira geral, os mecanismos principais são adesão, abrasão, difusão e oxidação. Adesão ou aderência e arrastamento, attriction, que a gente vai observar em alguns papers, ele determina que o cavaco vai sair de forma irregular
sendo arrastado na superfície de saída. E assim ele vai carregar junto algumas partículas da minha ferramenta. Então, por atrito, ele pode carregar junto, e também devido à alta temperatura que o cavaco vai estar saindo, ele tende a retirar partes da minha ferramenta, ocasionando essa retirada de partículas da ferramenta por adesão, provocando assim um desgaste na ferramenta. Pode ocorrer também por abrasão. Então, as partículas abrasivas, tanto da peça, que eu vou estar usinando, quanto do cavaco, elas vão tender a desgastar a ferramenta por abrasão. Então, essas partículas são geralmente precipitadas de materiais duros, como óxido, carbonetos, nitretos, ou até mesmo inclusões, que provocam retirada de material de forma excessiva, formando um desgaste na minha ferramenta. Pode ser um desgaste de flanco, um desgaste da ponta da ferramenta, um lascamento. Pode ocorrer ainda por difusão, devido às altas temperaturas que podem ocasionar, ou que podem ocorrer em alguns processos de usinagem, e pode ocorrer também por difusão, então, devido a altas temperaturas que podem aparecer nos processos de usinagem. Então, os átomos do cavaco, eles podem se difundir para a ferramenta. Ou então, elementos importantes da minha ferramenta podem migrar para o cavaco. E aí vai diminuir a resistência à abrasão ou fragilização, vai terminar a fragilização da minha ferramenta, provocando um desgaste, ou uma trinca, ou um lascamento que seja. Okay? Esse processo por difusão normalmente ocorre quando temperaturas muito altas. Então, eu tenho que estar também um tempo elevado de operações de usinagem, ou seja, eu vou estar usinando uma peça grande, a ferramenta vai estar em contato durante muito tempo com a minha peça, para poder proporcionar, para dar tempo de ocorrer essa difusão desses elementos. E por último, por oxidação. Então, em altas temperaturas, a superfície da ferramenta ela pode oxidar. E essa camada de óxido vai tender a se quebrar ao longo do processo de usinagem. E isso termina provocando um desgaste e uma piora no acabamento da minha peça a ser usinada. Aqui eu consigo visualizar nesse gráfico, tem um diagrama mostrando os principais mecanismos de desgaste da ferramenta em relação à temperatura de corte. Então, tem um desgaste total e a temperatura de corte crescendo nessa direção. Eu considero aqui também outros fatores, como a velocidade de corte, o avanço, tempo, usinagem, certo? Tudo aumentando nessa direção. Então, como eu estava falando aqui no processo de difusão, vai aparecer, se eu tiver uma temperatura de corte muito elevada, uma velocidade alta, avanço elevado também e um tempo de corte maior, né? Ou várias operações, ou uma operação muito longa de corte, pode levar a aparecer o processo de difusão. Então, quanto maior for a temperatura de corte, maior vai aparecer esses problemas de difusão. Você pode observar também aqui que o processo de abrasão e de adesão tende a ser maior em temperaturas de corte medianas. O desgaste tende a ser maior nessas temperaturas de corte intermediárias. E conforme o aumento, em alguns casos, a adesão tende a diminuir, porque o material pode se lascar, mas vão ocorrer, ou pode se soltar, certo, da ferramenta, mas pode levar ao aparecimento de outros problemas, como a gente vai ver ali na frente. Visualização dos principais problemas desses que eu citei para vocês. Por exemplo, o abrasivo, que é desgaste de flanco por abrasão. Normalmente ele acontece dessa maneira. Então, ele vai tendendo a desgastar por abrasão. O material vai perdendo o seu acabamento e o seu fio de corte. Isso prejudica o processo de usinagem, prejudica o acabamento final da minha peça. E se vocês observarem aqui, ó, tem, devido ao aquecimento, tem uma deformação já mostrando que sofreu um aquecimento excessivo nessa ponta. Ela fica com essa marca de deformação, de mudança de microestrutura. Por isso que também pode ocorrer fragilização dessa parte.
Normalmente ela é causada devido a constituintes mais endurecidos, como eu falei, como os óxidos e tal, presente tanto no material, normalmente no material da peça que a gente vai cortar, que pode ocorrer desgaste. Também pode ser, e devido ao atrito com o cavaco. Desgaste de cratera, aqui tem mostrando na ferramenta. Isso aqui foi retirado de um catálogo, certo? Da Sandvik. Eles mesmos já podem mostrar para vocês os principais problemas que podem ocorrer devido a uma utilização inadequada da ferramenta e como você pode fazer para evitar. Então, aqui um desgaste químico, desgaste de cratera. Ele é localizado normalmente nessa lateral, na ponta de corte da minha ferramenta, sobre a superfície de saída da ferramenta. Normalmente é uma reação química que vai ocorrer entre o metal de trabalho, né, peça que você vai estar usinando, e a ferramenta de corte. E ele pode ser amplificado para velocidades de cortes mais elevadas. O desgaste excessivo de cratera pode ocorrer nessa superfície, nessa quina de cortante, e pode levar a uma fratura da minha ferramenta. Por adesivo, né? Desgaste adesivo. A gente vai ver que tem dois tipos. O primeiro deles é o que a gente chama de blue, que é o build-up age. Esse tipo de desgaste é ocasionado devido à soldagem que vai ocorrer por pressão, vai ter uma temperatura e uma pressão, e essa soldagem ocorre devido ao pedaços do meu cavaco que vão se soltar, e devido à pressão da ferramenta em contato com a peça e o cavaco, a temperatura elevada, ele tende a se unir à minha ponta de corte, formando um outro tipo de aresta, uma aresta adesiva. E normalmente ele ocorre normalmente esse tipo de bull, ocorre normalmente em materiais que são mais macios, como aço baixo carbono, aços inoxidáveis e ligas de alumínio. Velocidades de corte baixa tendem a aumentar a formação desse tipo de desgaste adesivo. Outro tipo de desgaste adesivo é o que forma uma aresta adesiva, que a gente chama. É uma aresta cortante extra, poderia se dizer assim, que é o not ear. Esse tipo de desgaste, ele ocorre na ferramenta e é caracterizado pela localização excessiva de defeitos, né, de falhas, que pode ocorrer tanto na face quanto no flanco de corte da minha ferramenta. Isso provoca uma alteração no corte de usinagem, provocando um péssimo acabamento na peça. E um desgaste e um excessivo, além do desgaste maior, vai provocar também, devido como essa ferramenta vai ter um material adicionado, formando como uma segunda aresta, uma aresta adesiva adicional, ele provoca excesso de tensão nessa região, que pode levar a uma falha da ferramenta também. Normalmente, esse tipo de desgaste, esse tipo de defeito, de problema na ferramenta, ocorre quando eu estou trabalhando com materiais de aço inoxidável ou materiais de materiais duros, né? De dureza mais elevada, quando eu estou usinando materiais assim. E tem ainda deformação térmica, que é aquela que a gente tinha falado lá devido à plasticidade, deformação plástica. Essa deformação plástica ocorre na ferramenta, quando o material da ferramenta ele é mais macio. Então, isso pode ocorrer devido à temperatura de corte ser muito elevada, muito mais alta do que a ferramenta pode suportar, e ela chega a atingir a temperatura de deformação plástica. E como o contato da ferramenta com a peça, essa pressão que faz para realizar o corte,
termina atingindo a deformação plástica da ponta da ferramenta. E ela tende a ficar com esse aspecto deformado. Certo? Então, eu perco o fio de corte, ela não chega a romper, mas ela fica deformada plasticamente e ela não me serve para cortar mais. Eu não consigo mais, a ferramenta não corta o material adequadamente. Então, normalmente, as grades de maior dureza e de deformações devido à espessura dessa linha flutuante aqui. Ok. Pode ocorrer ainda relacionado com a temperatura, as trincas térmicas. Quando a temperatura e a superfície, né, e a aresta cortante mudam rapidamente de forma devido às variações térmicas, né, de frio para quente, vai aquecendo. Então, pode ocorrer múltiplas trincas, como a gente observa aqui nessa figura. Ó. Múltiplas trincas na aresta cortante, perpendiculares aqui à aresta de corte. E isso prejudica o acabamento final da minha peça. Essas trincas térmicas são relacionadas normalmente com cortes que são interrompidos. Vai aquecendo e resfriando. Aquece e resfria, como a gente falou, ocorre muito nos processos de usinagem usando fresamento, né, por fresamento. Porque a ferramenta vai sempre dando a volta, a cada volta, então ela esfriou, aquece de novo, esfriou, e além do choque, ele pode ocorrer esses tipos de trinca. Então, aqui, normalmente, operações de fresamento e são agravadas devido ao uso de refrigerante. Pode ocorrer, então, a gente tem que saber a hora e o tipo de refrigerante que a gente tem que utilizar. Desgastes devido a processos mecânicos, né? Que é por martelamento que ele fala. Então, ocorre perda de material, quer dizer, ocorre uma quebra, um lascamento da ponta da minha ferramenta devido a tensões que pode ocorrer de estresses na ponta da ferramenta, como eu expliquei mais atrás. Variações de tensão, compressão, essa variação de temperatura pode também levar a esse tipo de lascamento, bem como também as pancadas na ponta da ferramenta, na entrada e saída, na parte ativa e parte inativa durante o processo de usinagem. Então, esse estresse pode ocasionar lascamentos na ponta da minha ferramenta. Como é que eu faço a variação do desgaste na ferramenta? Então, eu posso fazer de duas maneiras, fazendo uma medição direta ou uma medição indireta. Se eu for realizar uma medição direta, é através de inspeção visual, comparando com alguns padrões. Normalmente a gente vai ter que utilizar uma lupa ou um microscópio, dependendo da profundidade e o avanço que você queira realizar de análise dessa varia. Posso fazer uma medição mecânica usando paquímetros, micrômetros ou outros instrumentos. Por exemplo, se eu estiver utilizando um microscópio, eu posso usar a própria graduação do microscópio para fazer uma medição mais precisa. Aí utilizo os microscópios ópticos, normalmente são os microscópios de ferramentaria, que já tem já me permite fazer esse tipo de medição. E posso fazer ainda com a microscopia eletrônica, né, usando as câmeras CCD para realizar as medições, como alguma dessas fotos que eu mostrei para vocês aqui, que vocês podem observar em diversos livros, principalmente nos livros que eu adotei como bibliografia dessa disciplina. Outra maneira é através de medição indireta. Então, vai ter o aumento como que eu faço isso? Vou verificar na própria ferramenta, na hora da usinagem, se teve um aumento das vibrações durante o corte, aumento de ruído, usando o equipamento próprio para poder fazer essas medições, análise para verificar a qualidade de acabamento superficial. Para eu poder fazer essa mensuração, eu vou utilizar rugosímetros, por exemplo, e vou ter um padrão de quanto que deveria ser a rugosidade daquele material usinado naquelas condições de operação de usinagem, qual que deveria ser
o acabamento superficial dele, a rugosidade do material, comparo com o que está sendo feito, o que está saindo na minha peça. Posso também fazer por medições dimensionais, e aí entra como uma rejeição de passa ou não passa, não atingiu as medidas adequadas, não está dentro dos padrões que eu determinei, dentro da faixa de incerteza de medição. Posso analisar através de aumento das forças de corte, usando strain gauge e outros elementos de análise, normalmente com algum programa de computação, onde eu vou conseguir fazer essa medição durante o processo de usinagem. E outros fatores que forem levados em consideração. Normalmente a gente trabalha com essa medição indireta também quando eu estou realizando pesquisas, ou inovação, ou estudando novas ferramentas. E aí eu vou trabalhar com outros processos mais avançados de medição de desgaste da minha ferramenta. Bem, aqui seriam os principais desgastes. Então, esses são os principais problemas que pode acontecer de desgaste na minha ferramenta e como eu posso realizar as medições. E é isso, com o conhecimento desses processos, eu vou para a parte de como que eu trabalho com as características econômicas, como que eu vou selecionar adequadamente uma ferramenta e como que eu vou determinar o tempo de usinagem adequado para eu conseguir uma boa produtividade e sem que eu precise realizar paradas para a troca da minha ferramenta. Então, e aí para isso eu vou levar em consideração a curva de vida da minha ferramenta. A velocidade de corte é o parâmetro que tem maior influência no desgaste da ferramenta de corte de usinagem, porque é o que vai provocar maior aumento de temperatura, vai provocar também, com relação aos choques que podem ocorrer devido à entrada e saída de material de corte, né, de material de corte, da ferramenta de corte. Quanto maior a velocidade, a gente verificou em alguns gráficos ali atrás, que quanto maior a velocidade de corte, maior vai tender a ser esse choque, maior também vai ser o ciclo de uma entrada de uma ferramenta para outra. Então, a velocidade de corte é o parâmetro que tem maior influência no desgaste de uma ferramenta de usinagem, porque ele é diretamente responsável pelo aumento da temperatura, o que vai acelerar os mecanismos de desgaste da minha ferramenta. Então, a gente vai definir uma curva de vida da ferramenta usando um gráfico de tempo, que a gente vai chamar de T, em função da velocidade de corte, PC. Essa curva ela já foi proposta por Taylor no começo do século XX, porque ele estava observando experimentalmente que o tempo de vida caía exponencialmente com o aumento da velocidade de corte para qualquer operação de condição de soldagem. E aí ele montou um gráfico com essas características. Então, tempo, desgaste de flanco, que a gente está vendo aqui o VB em milímetros. Então, é uma curva de desgaste obtida para, nesse caso aqui, o torneamento de um aço usando ferramenta de metal duro. E ele vai variando a velocidade de corte, certo? Vai variando a velocidade de corte com relação ao tempo de usinagem e ele vai vendo como é que vai sendo o desgaste de cada ferramenta. Então, velocidades maiores de corte, eu vou ter um desgaste, tender a ter um maior desgaste da minha ferramenta, num tempo de vida mais curto. Velocidades mais baixas de corte, eu consigo ter um tempo de vida maior da ferramenta e um desgaste menor também da minha ferramenta. E aí eu tenho que fazer essa avaliação entre tempo de vida da ferramenta e produtividade da minha fábrica. Aqui um exemplo de curva de vida para a usinagem de um aço usando ferramenta de metal duro. Ele está mostrando tempo de vida em minutos e agora aqui a velocidade de corte está aqui embaixo, em metros por minuto. Então ele foi aumentando a velocidade de corte e foi diminuindo o tempo de vida da ferramenta. Ok? Aqui ele está analisando para um desgaste de 0,8 milímetros. Aqui é o tempo de vida médio para uma velocidade de corte de 140 metros por minuto. A gente vai ver aqui na frente o que se determina esse tempo de vida médio, certo? Então, as curvas, elas podem ser construídas para qualquer critério de vida
que eu estipulo. Então, a norma ISO, ela recomenda alguns critérios. Os principais são, diz que o desgaste de flanco médio, VBB, tem que ser em torno de 0,3 milímetros. O desgaste de flanco máximo tem que ser de 0,6 milímetros. A profundidade de cratera, KT, ela tem que estar entre 0,06 mais 0,3 do avanço, certo? Então, a profundidade de cratera, KT, tem que ser 0,06 mais 0,3 do avanço. Desgaste de entalhe tem que ser de 1 milímetro, para evitar que ocorra uma falha catastrófica. Então, quando ele tem essas são as recomendações da norma ISO para que a minha ferramenta possa continuar sendo utilizada. Então, até essa quantidade de desgaste, ela ainda pode continuar realizando operações de usinagem. Acima disso, ele já considera que não é mais tão seguro, porque pode ocorrer uma falha catastrófica e ocasionar perda da ferramenta, perda da peça que eu estou usinando, ou dependendo do caso, de quantas ferramentas, de quantas pastilhas vão se romper, pode danificar o alinhamento da minha máquina de usinagem, e aí por aí vai. Então, tem que se levar em consideração esses fatores. A curva que a gente fez lá de telha, ela permite alguns ajustes e a gente utiliza essa equação para realizar esse ajuste, que é a equação de telha, o T é igual a K vezes a velocidade de corte elevada a X. Se eu inverter, né, a equação de telha, ele diz que a velocidade de corte vezes T elevado a N vai ser igual a uma constante. Então, as constantes N e C são particulares para cada par, peça, ferramenta. Então, para uma peça, uma ferramenta, quer dizer, o material da ferramenta com o material da minha peça que eu vou usinar, ele vai ter uma constante tabelada para esses valores. As demais condições, velocidade de corte e o tempo, né, são como corte de avanço, profundidade de corte, fluido de corte, etc. Elas vão ser encontradas também em tabelas ou nos manuais e catálogos dos próprios fabricantes. Ele vai determinar qual é o indicado para a ferramenta dele. Vocês podem calcular, mas tem que se basear no que se determina o fabricante da ferramenta e no fabricante da própria máquina que você está utilizando, como a gente vem fazendo até agora, todos os cálculos dessa maneira. Então, às vezes, os fabricantes eles vão recomendar uma velocidade de corte para uma determinada aplicação, onde já se leva em conta a curva de vida da ferramenta. Mas ele não vai fornecer, por exemplo, qual foi o critério de desgaste que ele estava utilizando para recomendar essa velocidade de corte. Então, aí, dependendo do grau de investigação que você esteja fazendo relacionado a essa operação de usinagem, você mesmo que vai ter que fazer essa avaliação, usando um daqueles métodos de avaliação de medida direta ou indireta, ok? Então, economicamente, é muito importante não ultrapassar o limite que é determinado de desgaste da ferramenta, porque pode haver uma falha e essa falha pode danificar a peça ou a ferramenta ou, como eu falei, até a própria máquina. Então, por outro lado, um grande volume de produção pode ser interessante, quando eu vou fazer uma produção muito grande, é interessante que eu realize um monitoramento contínuo do desgaste da minha ferramenta, para que eu consiga, então, aproveitar ao máximo a ferramenta, a vida da ferramenta, para realizar aquelas operações de usinagem que eu estou planejando através do meu plano de usinagem. Então, muitas vezes, na fábrica, dependendo do tamanho da planta e da quantidade de peças que ele vai produzir, ele seria recomendável que ele tivesse esses sistemas de avaliação de corte continuado, um daqueles de medições indiretas que eu expliquei para vocês, como medição de ruído, de aumento de ruído, análise de vibração excessiva da minha ferramenta, do meu ferramental, e outros tipos de maneiras de você analisar se está tendo alguma alteração naquela operação de corte durante o processo. Também pode fazer paradas que são programadas, e você pode colocar isso no seu planejamento para fazer a medição, por exemplo, do acabamento superficial da minha peça, através de um rugozinho, verificar se ele está dentro do que você estipulou. E é isso, você tem como ter um controle
de parada controlada, né, para troca de ferramenta, antes que ela venha provocar uma perda de lote usinado. E aí, para isso, eu levo em consideração alguns processos da parte econômica. Então, qualquer processo produtivo, a gente vai querer o mínimo custo e a máxima produção. É para isso que o engenheiro recebe. Ele quer produzir máximo com o menor custo possível. É isso que a empresa quer de vocês. Então, de maneira geral, a velocidade de corte é o parâmetro mais crítico, que é o que a gente tem visto aqui. E a gente deve levar em consideração também quando eu vou trabalhar com as condições econômicas de corte. Então, o problema vai ficar reduzido a encontrar a velocidade de mínimo custo, que eu vou chamar de VMC, e a velocidade máxima de produção, que eu vou chamar de VMP. Então, a velocidade de mínimo custo é a velocidade de corte que leva em consideração todos os gastos que incidem direta ou indiretamente no custo de usinagem. Ou seja, deve ser considerado todos os tempos de manobra, tempos de troca da ferramenta, tempos de afiação, se for assim o caso, se a ferramenta permitir, tempos de corte, na hora de efetivamente estiver realizando a usinagem, e outros tempos que você tenha que realizar, tempo de setup, de ajuste da peça na ferramenta, de posicionamento se for utilizar ou não uma máquina de CNC, de comando numérico, o posicionamento adequado das ferramentas dentro da máquina, isso tudo tem que ser levado em consideração. Se for realizado uma operação de corte manual, o posicionamento das ferramentas na bancada ao lado do operador, né, o torneiro, o fresador, o que seja, ele vai ter que posicionar as ferramentas de acordo com o plano de usinagem que vocês determinaram para que ele consiga realizar a troca de maneira mais eficiente, esse tempo de troca ser menor. Então, isso tudo é levado em consideração nessa velocidade de mínimo custo. E aí, analisando todos esses fatores que eu observei, a gente encontra um gráfico dessa seguinte forma. Um gráfico onde eu vou ter custo por peça com a velocidade de corte relacionada aqui. Então, eu vou ter o custo resultante, vou ter aqui o custo da minha usinagem. Então, quanto maior for a minha velocidade de corte, menor tende a ser o custo da minha usinagem por peça, certo? O custo de parada de troca da minha ferramenta e ajuste, a gente já viu que quanto maior for a velocidade de corte, maior tende a ocorrer os desgastes da minha ferramenta. Com isso, eu vou ter um maior custo por peça, porque eu vou ter que ter mais paradas para trocar a minha peça ou para fazer algum ajuste ou reafiar a ponta da ferramenta, se ela se permitir, ou trocar o lado da ferramenta, para poder conseguir ter um bom acabamento da minha peça. E aí eu vou ter ainda os custos fixos, que é pagar o pessoal, o operador, né, da minha máquina, seja torneiro, fresador, o que seja, o meu operador de usinagem, os custos com a eletricidade, os custos fixos de operação da minha empresa. Isso tudo entra nesse gráfico. E aí eu vou fazer uma relação média para ter um resultado de custo resultante, onde a gente vai encontrar o valor ótimo, vai ser o valor de máximo consumo, né, e produtividade, para eu encontrar um valor onde eu vou ter um custo por peça médio para uma boa velocidade de corte. Então, aqui é a minha velocidade média de corte e aqui eu vou analisar a minha velocidade máxima de produção. Então, vou considerar basicamente todos os tempos de corte e também ainda os tempos de troca da minha ferramenta. Vamos ver o tempo de troca da ferramenta. Então, quanto maior for a velocidade de corte, a mesma coisa, maior vai ser o tempo. Eu vou ter que trocar cada vez mais a minha ferramenta. Quanto maior for a velocidade de corte, menor vai ser o tempo de corte efetivo, quer dizer, eu vou produzir mais peças. E eu vou ter um tempo total de corte. Vou encontrar o meu valor de máxima produção, minha velocidade de máxima produção. E faço uma relação entre esses dois. Então, pela forma definida de velocidade máxima, velocidade de corte e máxima produção, eu vou combinar essas duas curvas e vou determinar o intervalo de máxima eficiência. Então, onde eu vou ter os custos relacionados à operação de corte,
o tempo relacionado à minha operação de corte, a minha produção, as curvas de produção, e eu vou encontrar dentro esse intervalo de máxima velocidade de corte e máxima velocidade de produção, eu vou encontrar um intervalo debaixo das curvas onde vai ter a minha produção eficiente, né? Seria o meu intervalo de máxima eficiência, onde eu vou garantir que eu vou ter uma boa produtividade com o tempo de vida maior da minha ferramenta sendo utilizada. Então, é o custo por peça, por tempo de fabricação sendo melhor encontrado para conseguir o máximo custo para a minha empresa. Então, é primordial que as operações de usinagem de uma fábrica estejam dentro do intervalo de máxima eficiência, porque assim eu vou garantir que eu vou conseguir produzir peças com boa qualidade, com bom acabamento de acordo com o que foi planejado e especificado no plano de usinagem e com a garantia de que a minha ferramenta vai ter uma vida útil adequada, no ciclo de vida dela, antes que ela venha a sofrer algum desgaste, alguma avaria, porque isso também é um prejuízo maior para a minha empresa, porque aquela ferramenta muitas vezes termina sendo inutilizada para determinadas operações. Para velocidades menores do que a velocidade máxima de corte, os custos tendem a aumentar muito devido aos longos tempos de corte, porque eu vou ter uma velocidade de corte mais baixa, o tempo de corte termina sendo mais alto, e aí eu tenho um custo de energia e um custo com os operadores também maior, além de ter uma queda na minha produção. Para velocidades acima da velocidade de máxima produtividade, o custo vai aumentar devido à alta frequência de paradas e devido à queda, uma queda na produção. Por que vai ter maior frequência de paradas? Porque eu vou ter um maior desgaste da minha ferramenta, ele vai ultrapassar o tempo de vida que é determinado pela ferramenta, e eu vou ter que trocar muitas vezes a ferramenta antes do tempo de vida que era estipulado pelo próprio fabricante. E isso é um prejuízo. Então, vou parar a máquina, vou ter um gasto maior com a troca da ferramenta, vou ter que trocar uma ferramenta que poderia estar sendo utilizada por mais um certo período de tempo, e aí também leva a uma queda da produtividade. Porque o acabamento também termina, se eu continuar cortando com aquela ferramenta, termina sendo pior. Então, existe ainda, para a gente calcular os tempos de vida da ferramenta, algumas equações. E essas equações, elas caracterizam as condições de mínimo custo e de máxima produção. Então, algumas dessas equações são as equações de Hilbert. A gente tem essas duas aqui, que eu estou apresentando para vocês, aqui na aula, que vai ter o tempo de máxima produção, vai ser igual ao x menos 1 menos T de TF, onde x é o inverso do expoente de n, que a gente tinha visto na equação de Taylor. TF é o tempo de troca da minha ferramenta, e aí eu encontro qual é o tempo de máxima produção. E eu tenho o tempo de máxima velocidade de corte, que vai ser x menos 1, que multiplica T de TF mais 60 kf dividido por SH mais SM, onde o meu KF vai ser o custo de vida, o custo por vida da minha ferramenta, tabelado, o custo do operador por hora vai ser o meu SH, o custo máquina hora vai ser o meu SM. Com os valores de tempo de vida, usa-se então a equação de Taylor para calcular as velocidades de mínimo custo e de máxima produção, e o consequente intervalo de massa e eficiência. Onde a gente encontra esses valores, muitos deles são tabelados. Foram feitos experimentos, então tem um tempo estimado para aquelas operações, tem o valor de hora do operador, o quanto um operador daquela máquina vai receber, também é tabelado, e você faz esse custo operador por hora e máquina hora, que é relacionado com o tempo que ela vai estar ligada, com a eletricidade e tudo mais. Então, isso tudo são valores tabelados, tem como você fazer uma previsão para colocar no seu planejamento de usinagem, ok? Isso é o que a gente teria para mostrar hoje, que eu tenho para mostrar para vocês hoje, relacionado às partes de usinagem. Isso tudo, esses dados que eu mostrei para vocês, tanto da parte de avarias e desgaste da ferramenta, quanto das características econômicas, entram no plano de usinagem que vocês vão aprender a realizar, certo? Para poder entregar como sendo a avaliação de vocês. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais!